Vamos voltar na polêmica, Vamos. Paulinha? Resume pra gente rapidamente. Eu vou resumir as falas, então, do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Vou trazer aqui na minha voz como aspas, né? Então, um dos trechos. Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as crianças. Coisa errada se aprende na rua. Dentro da escola, a gente aprende o que é bom, o correto, o civismo, o patriotismo. E num outro momento, ele também diz assim: não tem esse negócio de ensinar, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações, mas uma coisa é respeitar e incentivar é outro passo. Então, esses foram os dois trechos que mais repercutiram dessa fala do ministro da Educação. Muito bem. Zoe, eu quero um comentário seu justamente sobre isso agora. Olha, é um assunto complexo, complicado. Primeiramente, eu entendo que tem algumas pessoas, é minoria ainda, que nasce mulher, nasce homem e não se identifica, né, naquele corpo. E como o ministro falou, outra coisa é incentivar. Infelizmente, a gente está vendo isso em sala de aula. Na Flórida, por exemplo, já proibiram o ensino de ideologia de gênero nas escolas. Outra coisa preocupante é que a Disney agora doou dinheiro para uma ONG que incentiva a mudança de sexo de crianças a partir dos 5 anos de idade. Então, uma coisa é você concordar e aceitar que tem pessoas que realmente mudam de sexo porque não se identificam com aquele com que nasceram. Outra coisa é você incentivar crianças dentro da sala de aula, né? A que você é menino, mas pode se tornar uma menina. Quando eles crescerem, eles podem escolher o que ser. Agora, faz parte de uma agenda esquerdista progressista destruir a família e incentivar essas crianças, né, a serem gays, a serem lésbicas, a trocarem de sexo. E é isso que o ministro está se referindo, é isso que ele repreende, que sala de aula é para você aprender matemática, português, conviver em sociedade. E essa questão de orientação sexual cabe aos pais, e não à escola, não ao Estado. Vitorino, o que você acha? Eu acho que tem uma fala da Zoe que é uma parte da maluquice, né? É uma agenda esquerdista, progressista, gaysista e não sei o que lá. Tudo isso eu discordo, obviamente. Mas a questão de ideologia de gênero não deve ser tratado com as crianças que estão em formação. Elas devem ser tratadas com os pais das crianças para que os pais saibam como lidar quando tenham uma situação dessa em casa. Me incomoda a fala do ministro, falar, não podemos ensinar coisas erradas. Porque, primeiro, quem disse o que é errado, o que é certo? Acho que isso aí você já tem um negócio. A questão é que não é adequado você ter uma discussão de tamanha complexidade com alguém que está aprendendo a ser gente. É muito difícil. Confunde a cabeça, uma criança, né? ela não se identificou ainda com o gênero para poder, de fato, ter um entendimento se aquilo é para ela ou não. Essa discussão tem que ser tida com os pais. Essa não é uma discussão para você fazer com quem está em formação. Você tem que tratar o adulto. Eu entendo a intenção. A intenção é evitar com que aconteçam a violência contra a criança, o bullying, mas não é por aí a solução. A solução está na família. Tá? Você conversar com os pais, você dar compreensão a eles, você oferecer, enquanto Estado, um auxílio psicológico para a família, não só para a criança. Porque é difícil. Já imaginou, Paulo, você tem filhos. Você chega em casa e seu filho assim, olha, eu não sei se hoje eu me identifico como menino ou como menina. É muito complicado isso. Claro. Então, assim, você tem que ser preparado para lidar quando um filho fala isso. Porque pega uma pessoa ignorante, ele vai lá e planta a mão na orelha da criança também. E eu acho que isso não vai resolver. Né? Porque se violência resolvesse algo, a gente não tinha mais problema no mundo. Agora, tem que resolver com os pais. Eu sou favorável a não tratar disso dentro da escola com as crianças. Mas assim, ficar com Zoe, você vai falar, de a gente vai continuar. É muito ruim. Vitorino, a gente está discutindo um pouco dessa fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, justamente dizendo que não tem esse negócio se nasceu homem e pode ser mulher. Zoe, você estava discutindo com o Vitorino e eu tive que interrompê-la, por favor. Olha, eu entendo que essas pessoas devem sofrer muito, com certeza sofrem, né? Para se aceitarem, com a sociedade, né? Que ainda existe muito preconceito. Mas eu quero chamar a atenção aqui para as crianças, em especial, não para esses adultos que já fizeram a mudança de sexo e tudo mais. Por exemplo, a Disney, que mexe com crianças, né? Que faz filmes, né? Para criança, doando dinheiro para a ONG
que incentiva a mudança de sexo de crianças a partir de 5 anos de idade. Como uma criança de 5 anos de idade, de 10 anos de idade, tem condição de escolher se quer fazer essa mudança de sexo. É uma coisa muito perigosa, porque agora com 5 anos você pode ter essa confusão mental. Mas daqui a 10, 15 anos você falar, meu Deus do céu, como meus pais, eu sendo criança, deixaram eu fazer essa mudança de sexo. Imagina a pessoa se arrepender no futuro de ter mudado de sexo. E é para isso que eu chamo a atenção. Tudo bem, a criança pode ter essa confusão, mas leva no psicólogo para ele fazer o acompanhamento, para ensinar a criança como lidar, né? Porque existe o bullying, sim, na escola, mas não incentivar essa mudança de sexo tão novo, entende? Por exemplo, a filha da Angelina Jolie. Desde criança, parecia um menino, né? Raspou o cabelo, usava roupa de menino, falava que se identificava como menino. E a Angelina Jolie apoiou a filha nisso, como todo pai, toda mãe tem que fazer. Apoiar seu filho, né? Não pode... o lar é o acolhimento, né? A criança precisa dessa base. Mas, em nenhum momento, a Angelina Jolie fez essa transição aí da filha virar menino, né? Não fez a cirurgia. E agora, passado alguns anos, a criança voltou a ser menina. Se veste como menina, voltou a ser feminina, usa cabelão. Para você ver como, quando criança, você pode pensar que uma coisa, mas depois que você adquire certa maturidade, vai conhecendo o seu corpo melhor, vai se conhecendo, você pode mudar. Paulinha, você. Não, eu queria dizer aqui que foi muito legal uma vez que veio aqui ao Morning Show o Dr. Alexandre Sadé, que inclusive atende, explica um pouco mais o que acontece quando a criança de fato tem disforia de gênero. Gente, existe. É 0,02, de fato. É pouca gente, mas existe. E aí tem toda uma condução que eu acho que contempla isso que o Vitorino falou, isso que a Zoe falou, porque tem todo um acompanhamento psicológico para entender tudo isso no tempo que tem que ser entendido e tal. Agora, o que eu acho que, para mim, não cabe... Paulinha, me dá só um minuto, justamente para que todos possam ouvir esse seu comentário. Nós vamos voltar agora para o rádio. 10 horas e 49 minutos para você que nos acompanha no rádio e em todo o país. Nós estamos de volta aqui com o nosso Morning Show, discutindo e repercutindo um pouco dessa fala do ministro da Educação em relação ao crescimento, né, de uma pessoa sendo homem ou mulher. Paulinha, por favor, inicia seu comentário. Então, acho que no sentido, por exemplo, do que ele disse que isso é errado, e o Vitorino trouxe esse ponto, o que ele mistura um pouco isso. É a mesma crítica que ele recebeu da outra fala dele. Ele coloca aqui as pessoas são homossexuais porque nasceram em famílias disfuncionais. Esse tipo de relação é muito negativa. Mas o meu ponto é o seguinte, discutir isso na escola, falar sobre isso na escola. O Vitorino se colocou contra, a Zoe também contra. Eu tenho uma divergência em relação a isso, porque eu acho que vários assuntos que começam em casa ou na sociedade, eles acabam refletindo na escola, né? Ou através de bullying, ou através de perguntas, ou através, enfim, de curiosidade a respeito de coisas que estão sendo apresentadas no mundo, né? Que a criança, de alguma forma, tem contato. Óbvio, tem inúmeras faixas etárias. Uma criança de 3 anos, ela exige um tipo de resposta. Uma criança de 8, de 10, de 12, um adolescente, é tudo numa crescente do entendimento daquela criança. Mas é que eu acho que não há problema nenhum de você dizer da existência dessas pessoas. Elas existem, elas merecem ser respeitadas. Nem sempre tem a ver com a vivência da sua criança ou de todas as crianças. Mas considerar que isso existe, de alguma forma, dentro da escola, do ambiente escolar, eu não vejo que há problema nisso. Agora, isso que a Zoe falou, o incentivo, dizer, olha aí você pode ser assim, você pode não ser... A gente vê que às vezes viralizam vídeos nesse sentido, né? De professores que estão ou não fazendo isso. Nesse sentido, eu acho que é uma violência até desse professor. Se existe professor que faz isso, né? É uma violência contra, de fato, aquela criança, contra, de fato, a infância ali, né? Como se percebe. E até na forma de se explicar, porque é uma condição, gente, para poucas crianças. Eu já tive que falar sobre isso com o meu filho, então por isso que eu estou dizendo. Sim. Meu filho, com 9 anos, me perguntou, mãe, o que é transexualidade? Porque às vezes você está vendo, gente, o fantástico, esse assunto está aí. Eu falei para ele, João, todo dia você acorda, se olha no espelho e o que é que você vê? Ele falou, vejo eu, João, um menino. Eu falei, então, filho, veja, isso não diz respeito a você.
Mas agora vamos falar a respeito de outras pessoas que existem. São poucas, existem essas pessoas. Elas, às vezes, se olham, crianças ou adultos, e, de fato, não se enxergam no gênero em que nasceram, no seu gênero biológico. Então, ele falou, nossa, que estranho. Eu falei, sim, para você é estranho, porque não é o seu caso. Para mim também é estranho, porque eu sempre me olhei e me vi menina. Então, é estranho pra gente, mas é a realidade de algumas pessoas. E a gente tem que respeitar. Veja, não estou misturando. Tudo bem, eu sou mãe e tive essa oportunidade de falar. Agora, na escola, não falar também, ignorar, tipo, vai aí para sua casa, vê aí o que é que vão te falar sobre isso, não vamos tratar desse assunto aqui. Eu não sei se é o melhor caminho, porque a gente vê que na educação sexual, tirar das escolas, a gente sabe que muitas escolas que têm educação sexual, para a idade que tem que ter, gente. Não estou falando de coisas assim, com 2 anos falar com criança sobre isso. Mas, às vezes, até salva a criança de uma situação de abuso. Porque em casa, o abusador, ele é próximo, às vezes ele é da família, e às vezes essa criança não encontra oportunidade nem de entender o que está acontecendo com ela. Ô, Paulinha, mas eu queria até ouvir o nosso Ricardo Salles também sobre isso, voltar a discutir com a Zoe e com o Vitorino também, o Vini dar a opinião dele, mas vocês não acham que essa questão da mudança de sexo, ela não tem uma dupla origem? Eu pelo menos enxergo assim, e não dá pra gente generalizar isso. Eu enxergo a questão biológica bem colocada, assim, de maneira muito clara. Eu acho que existem pessoas que nascem assim e seguem assim o seu caminho de vida, mas eu acho que também há uma questão sociológica aí na história, né? Do ambiente, da educação que está sendo composta, dos valores, o que está sendo apresentado para essa pessoa. Vocês não acham isso? Ou vocês veem um outro caminho, além desses dois, da questão biológica e da questão sociológica? Fala assim, bastante isso da fluidez de gênero, né? Até o Rodrigues falava bastante aqui de Kingsley e tal, enfim, que, por exemplo, eu sou heterossexual até hoje na minha vida, vai que amanhã eu resolvo, sei lá, beijar uma mulher, e aí quem sou eu, né? Eu continuo hétero e beijei uma mulher, ou eu virei bissexual, ou agora eu gosto de mulheres. Então, acho que na vida adulta existe a possibilidade de fluidez, mas a gente está falando de criança, eu acho que na criança é uma questão biológica só, para você considerar uma disforia de gênero uma criança de 5 anos. Uma criança de 6 anos. Não, ela pode ser uma questão biológica, mas a criança fica muito condicionada. O próprio exemplo que você citou, do seu filho ter assistido no Fantástico, sei lá onde é que foi, a discussão sobre transexual, despertou na criança uma curiosidade, despertou na criança uma atenção que, naturalmente, se ela não tivesse assistido a esse programa, ela nem teria tocado nesse assunto. Mas eu achei maravilhoso, Salles, porque ao mesmo tempo ela pode ver essas pessoas e respeitar essas pessoas, entender que não diz eu não acho maravilhoso, ela, não. Mas que ela pode muito bem respeitar uma amiga minha, que é uma mulher trans, ou um amigo meu, que é um homem trans, e ela pode entender essa existência e entender que isso não ameaça a existência dela. Por que você não acha isso bom, Salles? Mas veja só. A criança não precisa estar necessariamente exposta a esse tipo de discussão. Se esse assunto não é um assunto para ela e ela se torna, e esse assunto passa a ser um assunto porque ela foi numa peça de teatro ou teve uma aula na escola sobre o assunto, você está criando, está instigando e criando uma discussão que ela não vem naturalmente. Para mim ela vem, meus amigos, eu tenho amigas trans. Para mim faz muito sentido meu filho entender isso e respeitar essas pessoas como ele respeita todas as outras. Mas cabe a você nesses casos, sabendo que o seu filho terá, pelo fato de você ter contato com essas pessoas... Todo mundo tem contato, essas pessoas estão no mundo, trabalhando em vários lugares. Você faz esse papel, não é a escola que deve fazer, até porque a escola é como você falar de governo. Governo não existe, é uma artificialidade jurídica. O governo é feito de pessoas individualmente, assim como escola também é uma artificialidade cognitiva. A escola são vários professores juntos. Sim. Cada professor vai dar aula ou vai tocar nos assuntos da forma que ele entender que deve fazer, em que pese você tem um programa, você tem uma coordenação, uma indicação. E aí é que aumenta o risco, porque você tem nesses assuntos, em muitos casos, um excesso de militância, né? É quase que um esforço de convencimento, muitas vezes. E é isso que não pode acontecer. Mas um esforço de convencimento no sentido do respeito, eu não teria problema nenhum.
Mas se isso é um não assunto... Agora, esse convencimento de vai lá fazer alguma coisa em relação a interferir na vida da criança, isso é uma violência, de fato. Se tem esses professores, que eles sejam afastados. Agora, o convencimento que tem a ver com a diversidade, que tem a ver com a compreensão, que tem a ver com o esclarecimento, eu acho que é muito valioso. E você mesmo está dizendo, se não existe ali um programa, uma gestão, cada um vai fazendo individualmente. E aí você incorre em mais erros. Então, eu acho que até deveria haver uma responsabilização maior de existir um jeito de você trazer de fato, não falar de mamadeira de piroca, não falar de coisa nada a ver, não falar de não sei o que lá de gênero, não, de falar de diversidade, de falar de aceitar as pessoas, de falar de individualidade e de respeito. Só que, eu não me oponho a isso de forma nenhuma. Tem que falar com os pais primeiro. Olha que loucura. Esse é um assunto dos pais. Eu acho que esse é um assunto dos pais. Olha que loucura. Um casal de amigos, essa semana, tirou o celular da filha porque estava indo mal na escola, não estava se comportando, enfim. Os pais pegam o celular, começam a ler as conversas e chegam na conversa com uma amiguinha da filha e aí a filha fala que é bissexual. Aí os pais ficam chocados e falam, caramba, não conheço a minha filha? Calma, vou conversar com ela. Aí perguntam, vem cá, você é bissexual? A menina chega e fala, não, eu gosto de homem, mas é porque tá na moda, minhas amigas todas são e eu preciso me enturmar. Mas você percebe como muitas vezes isso é uma coisa social? Então, a questão da criança ser influenciada por bullying, por trend, ela acontece nesse sentido, ela acontece no sentido de espalhamento de vídeo pornográfico entre meninos hétero, ela acontece em muitos sentidos da sexualidade. E a escola ignorar isso é impossível, porque, como você mesma está dizendo, essa amiga talvez seja da escola. O vídeo pornográfico rola na escola. A dúvida a respeito das coisas também acontece na escola. Da onde vem isso? Não, de que é moda? óbvio. Paulo, eu já coloquei aqui, desde o começo dessa conversa, que eu tô falando de diferentes faixas etárias. A Zoe trouxe um caso de uma menina que se diz bissexual. Eu imagino que ela seja adolescente. A adolescência na escola, ela inclui diversas problemáticas da sexualidade. Vazamento de nude de menina. Mas a menina não é bissexual, falou que ela fala isso pra se enturmar. Olha que loucura. Putaria virou agora moda. É só mais um dos desafios em relação à sexualidade que acontecem na adolescência. Você acha que é menos mal um menino expor um nude de uma namorada para os amigos, para se enturmar com os brothers? Você acha que isso é menos mal do que a menina ficar aí nesse lugar de dúvida? É difícil. A sexualidade na adolescência... Deixa eu só colocar um ponto aqui que eu acho que isso é importante. Cada vez mais a gente está antecipando a sexualização, certo? Nós estamos antecipando. Não, mas antigamente tem a gente tinha... em muitos lugares. Mas a gente já dançou na boquinha da garrafa. Eu sei. E várias mas coisas o que eu estou dizendo é que cada vez mais com esse avanço há uma antecipação do processo de sexualização. E eu vejo com preocupação isso. Não, mas isso, Paulo, isso não é um processo natural que a criança antecipou. Isso é resultado do meio. O que aconteceu? Você vê esses clipes, essas músicas, essas coisas, promovem essa erotização completa. Aí você muda o canal, tem determinados programas de televisão, uma pegação sem fim, fora do horário, né, que criança está assistindo. A criança não deveria estar vendo aquele tipo de coisa em determinado horário. Então, assim, essas coisas não vêm do nada. Essa história de dizer, não, é assim mesmo, é inexorável, é uma tendência natural e já nasceu assim, balela. Uma grande parte desta responsabilidade decorre de uma absoluta degradação, né, dos programas televisivos, da literatura que é oferecida, dos livros escolares que são ofertados, da ausência, assim, de muitos pais que não se dedicam a prestar atenção nos próprios filhos, aí larga o filho com o celular na mão o tempo todo, o filho vai navegar na internet e começa a ver um monte de bobagem, o outro que tira foto, ou a menina que tira foto pelado e põe na internet, isso não é um problema da escola, isso é um problema dos pais. Um pai cujo filho tira foto do outro e coloca no grupo do WhatsApp da escola, é pai com pai. O pai tem que chamar o filho para conversar e dizer assim, vamos parar com esse negócio, vamos ver o que está acontecendo. Agora, a partir do momento que você se livra do problema e entrega esse problema na mão da escola,
Você está deixando a escola, o professor, etc., a entrar na vida das crianças, entrar na vida da família e dizer o que é certo e o que é errado. Eu não admito, por exemplo, que um professor vai dizer para os meus filhos o que é certo e o que é errado nessas matérias. Essas matérias têm que ser administradas em casa. Essa é uma questão familiar. Salles, e, portanto, já teve casos de professor falando para o menino beijar outro menino, forçando o menino. Tem caso, tem vídeo disso. Esses casos são violências contra a própria criança e tudo. Isso aí eu não concordo. Se tiver um vídeo, alguém me mandar, olha aí como acontece. Eu não sou a favor dessa pessoa específica. Eu concordo muito com o Salles no que ele falou no começo da fala dele. De fato, os pais têm que se colocar, essa sexualização precoce tem muito a ver com tudo isso mesmo, com toda essa informação que chega, essa falta da gente de estar lá, de estar olhando o que é esse TikTok, quem é esse influenciador, quem é esse youtuber, você assiste o quê, que música você está ouvindo, ouve essa que é melhor, olha esse livro como é bacana, que legal, isso não é infantil, é legal, é da sua idade. Então, assim, acho que isso ele faz todo sentido, isso que o Salles falou. O meu problema só é imaginar que escola e pais não estão juntos na educação dos filhos. Para mim, é um triângulo, gente. A gente está junto com a escola para educar os nossos filhos. Não é terceirizar, nem delegar e nem fazer tudo em casa. Eu acho que a gente faz parte aí de um grupo junto, em conversa, em diálogo, para entender o que vai ser o melhor para os nossos filhos. Olha